os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, sim, Tu és, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de Senhor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, sim, Tu és, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos.
te pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração para ti, Senhor. Somos teus. Somos teus. Pertencemos ao Senhor. Somos totalmente teus. Te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Obrigado, Santo Espírito, pelo Senhor nos capacitando a falar aquilo que está no teu coração. Tens plena liberdade nessa noite e nas nossas vidas. Obrigado por uma noite de restauração, esclarecimento, transformação, libertação, Senhor. Obrigado por uma noite de curas e milagres. Obrigado por uma noite dos teus de repentes acontecendo na nossa vida. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, amados. Obrigado, grupo de louvor. Diga: Deus é bom. Amém. Então, como eu disse, estava com muita saudade de vocês, mas eu não tirei férias do Senhor, amém? Lá em João Pessoa, nós praticamente todos os finais de semana estávamos nos alimentando da palavra, até ministrar. Tivemos a honra de ministrar em uma das igrejas lá e de também ir para o aniversário de uma das igrejas onde o nosso apóstolo Augusto Emery estava ministrando e ele me deu uma palavra poderosa e eu fiquei tão maravilhado, queridos, com aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, porque de fato Guto, ele recebeu a capa do pastor Bud, né, para dar continuidade a esse ministério, a essa obra que a cada dia tem crescido. E o interessante é que quando ele me chamou lá no término do culto para ministrar para mim na frente lá de toda a igreja, praticamente, queridos, sem tirar nem pôr, todas as palavras que saíram da boca daquele homem foram as palavras que saíram da boca do pastor Bud no dia em que ele me licenciou para o ministério. Sobre autoridade, amém? Tanto no natural quanto no espiritual. E foi muito forte, impactante. Eu fiz questão até de dizer a ele, né, aquilo que Deus estava me lembrando, né, de por que me chamou, para que me chamou, né, para fazer aquilo que está no coração dele, para dar continuidade, não é, para fazer a sua obra, mas para entender que existe uma capa de autoridade para que a gente possa fazer aquilo que tem no nosso coração, amém? E essa mesma autoridade, amados, que foi conferida a mim, foi conferida a você. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para falar e a coisa acontecer. Você tem autoridade para criar o seu mundo, amém? Você tem autoridade para mandar aquela confusão se aquietar. Você tem autoridade para colocar os pés, a planta dos seus pés na sua casa e dizer: a paz que excede todo entendimento está instalada na minha casa, está instalada no meu lar. Aleluia, amém? Glória a Deus. Mas vamos compartilhar um pouco da palavra. Eu tenho certeza que eu não sei de fato o que ao longo até o término do culto, o que é que tem para acontecer. Eu sei que tem uma palavra que eu quero entregar para você, e se você tomar posse, se prepare para o 2020. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 41. Eu quero ser rápido com essa leitura, mas eu preciso contextualizá-la
ler algumas coisas aqui para a gente poder dissecar aquilo que tem no coração do Senhor, aquilo que Ele transmitiu para mim. Então, em Gênesis, no capítulo 41, a partir do verso 1, se for colocado aí, você pode também acompanhar. Diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto o sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Amém? José estava numa condição em que acordou como todos os outros anos tinha se acordado. José não estava preso só durante 2 anos. 2 anos se passaram que José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Mas ele já estava um bom tempo na prisão. E se a gente for olhar um pouco atrás da vida de José, eu sei que muitos de vocês, ou talvez todos vocês saibam, que ele era um jovem promissor, que tinha toda uma condição de ter uma vida regalada, abençoada, e de fato ele tinha isso. Ele era o jovem que era o menino dos olhos do seu pai, e ele tinha toda uma preeminência na família. O pai tinha ele, não é, como o seu principal. E lá atrás, ele ainda adolescente, ele teve 2 sonhos e compartilhou com seus irmãos, depois compartilhou com seus irmãos e pais, e todos ficaram indignados. E o próprio pai o chamou a atenção sobre aquilo que ele estava falando do sonho. Só que aquilo que ele estava falando do sonho que teve e compartilhando com seus irmãos e com seus pais, era algo que de fato e de verdade não era um sonho dele, era um sonho de Deus para ele. Existem sonhos, amados, de Deus para a tua vida. Agora, o que nós precisamos fazer é ter cuidado de saber compartilhar a quem devemos. Às vezes a gente está tão empolgado com coisas que o Senhor coloca no nosso coração, que a gente quer compartilhar com todo mundo. E muitas vezes tem pessoas que em vez de querer o teu sucesso, quer o teu fracasso. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado para saber dizer aquilo que precisa ser dito. E de fato, quando coisas que nunca ninguém não tem nem noção do que está dizendo. Existem sonhos, amados, meus, que se eu disser a alguns, essas pessoas vão dizer: você está louco. Mas eu digo, um dia vai acontecer. Porque não são sonhos meus, mas são sonhos de Deus que Ele sonha para mim. E se é sonho de Deus, se é algo que Deus está querendo realizar, pode dar o que der, vai acontecer. Amém? Só que por causa
talvez da inocência de José, da meninice dele, de querer dizer tudo. Por causa daquilo, nós sabemos que os seus irmãos fizeram tipo uma tocaia, né? E venderam José a Potifar. Na verdade, não foi nem a Potifar. Potifar comprou depois. Mas eles venderam o seu irmão. E de um dia para a noite, um jovem promissor, cheio de sonhos, cheio de ideais, cheio de favor do seu pai, né? Com tudo nas suas mãos, vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas, de um dia para o outro se tornou preso. E naquela prisão, ele continuou servindo ao Senhor, amando ao Senhor, e em nenhum momento se achou murmuração na boca daquele jovem. Mas ele podia, diante de tudo o que aconteceu, do cenário, do quadro que foi pintado e que estava acontecendo na vida dele, ele podia ter questionado, mas a Bíblia não coloca uma vírgula, um ponto, uma frase, uma palavra sequer, ao longo de toda a história de José, em que ele foi orar e questionar Deus por que estava passando sobre aquilo. E eu digo, amados, nós, eu e você, eu digo eu e você porque não tem ninguém na face da terra que nessa caminhada, na sua vida aqui na terra, vivendo nesse mundo, não passe por situações adversas. Todos nós passamos, amados, quer seja na saúde, quer seja nas finanças, quer seja no relacionamento, acontece. E deixa eu te dizer, a Bíblia não diz que não acontece. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também já nos alertou para que a gente tivesse cuidado, porque a tempestade, ela vem tanto para aquele que pratica a palavra, como para aquele que não quer nada com a palavra. A questão é, o que pratica, por mais que a tempestade se levante, ela vai parar, a bonança vai chegar e ele vai permanecer. Uma tempestade se levantou na vida de José, e ele não idealizou aquilo, ele não sonhou aquela tempestade, ele não foi avisado sobre aquela tempestade, simplesmente aconteceu. Mesmo assim, ele não murmurou, ele ficou quieto, e ele ficou lá fiel ao Senhor, e na caminhada, por sua fidelidade, porque ele estava fazendo a coisa certa, da forma certa, e sempre uma seta se levanta do diabo, para querer nos tirar dos planos e propósitos de Deus. O diabo enviou aquela mulher de Potifar, para ficar tentando aquele jovem, com os hormônios à flor da pele, um jovem de 17 para 18 anos de idade, e uma mulher formosa, o tempo todo, né, aperreando o juízo daquele jovem. Mas aquele jovem firme e forte, ficou seguro e disse, eu não posso falhar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Então, José colocou em primeiro lugar Deus, porque, amado, nós somos fiéis à nossa esposa, ao nosso marido, ou a tudo aquilo que está diante de nós, se nós formos fiéis primeiro ao Senhor. Quando somos fiéis ao Senhor, todas as outras coisas é como um efeito dominó. E por causa daquele comportamento correto, daquela atitude certa, em vez de uma bênção vir na vida daquele jovem, veio um problema. Aparentemente falando, ele podia muito bem dizer, quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais assombração se levanta. Talvez na sua vida, na minha vida, muitas coisas aconteceram de tal forma que eu olhava assim e dizia, rapaz, parece que quanto mais a gente faz a coisa certa, parece que quanto mais fazemos coisas certas, mais assombração se levanta. Mas se a gente permanecer firme, se a gente permanecer seguro, se a gente permanecer confiante, se a gente permanecer honesto, se a gente permanecer sem murmurar, mas ousando continuar servindo e crendo, um dia Deus exalta. E aí de repente, aquele jovem, porque saiu correndo, nu, e todas as pessoas viram, e aquela mulher gritou, e fez aquele furdunço todo, Potifar manda prendê-lo. E aí entra essa história, ele na prisão, e o interessante que eu acho na caminhada de José, é que José sem R$1 no bolso, porque preso não ganha, escravo não ganha. Você já viu escravo ganhar dinheiro? Escravo trabalha justamente, já é escravo porque não recebe dinheiro nenhum. Ele é forçado a fazer uma coisa que ele não quer fazer.
muitas vezes chicoteado se não fizer da forma certa. E ele não recebe nada por ser escravo, muito pelo contrário. Talvez o máximo que receba é um prato de comida e um copo de água. Mesmo assim, a Bíblia diz que José era próspero em tudo. Como pode um homem próspero na prisão? Como pode um homem próspero andando escravo? Porque a prosperidade não está no ter, mas a prosperidade está no ser. Ele era próspero e aonde ele chegava, coisas aconteciam. Em Potifar, assim que ele chegou, Potifar colocou os olhos naquele homem e ele viu tudo que ele fazia dava certo. Potifar chamou ele: se você vai ser o governante da minha casa, você vai ser o cara da minha casa, tudo vai ficar sobre seu comando. Assim também aconteceu da mesma forma quando ele foi para a prisão. Aquele carcereiro, aquelas pessoas responsáveis pelaquela prisão, eles viram que José era um homem tão correto, era um homem tão honesto, era um homem tão seguro, era um homem tão sério, era um homem tão humilde. E eu tenho certeza, amados, que tudo isso é externado na nossa aparência. Quando nós temos, a Bíblia fala, um coração um coração alegre aformoseia o rosto. Eu tenho certeza que o semblante daquele homem era um semblante de alguém que as pessoas queriam estar perto. Só o semblante, porque ele exalava essa condição de um homem bom, de um homem digno de confiança, ao ponto do carcereiro pegar a chave da prisão. Ele preso, amados, pegou a chave da prisão e entregou: você vai ser o responsável de abrir e fechar as portas. E aquele homem estava lá, preso, administrando aquela prisão. E aí chegou a condição desses dois homens, e que eles fizeram da mesma forma que Faraó. Eles compartilharam coisas que sonharam. E José, bem tranquilo, foi e interpretou aquele sonho. E como nós lemos aqui, o copeiro disse: da forma, sem tirar nem pôr, que ele interpretou, assim aconteceu. E quando o Faraó viu aquilo, ficou admirado e disse: traga ele. Só, amados, que José estava acordando daquele dia da mesma forma que ele acordou nos outros dias anteriores. Ao longo dos 2 anos que ele interpretou, a gente não vê José murmurando a Bíblia. Querido, se a Bíblia, se José tivesse vivido uma vida de murmuração, a Bíblia não ia deixar isso sem contar. Ela ia dizer: porque José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, o padeiro morreu, o copeiro viveu, e o copeiro agora está lá com o Faraó, o copeiro agora está vivendo o bom e o melhor, mas o copeiro não lembrou do sonho de José, e aí por causa disso, José viveu reclamando. Foi isso? Não, a Bíblia não diz isso. José ficou com raiva do copeiro, a Bíblia não diz isso. José não encontrava espaço no seu coração para ficar com mágoa de pessoas que não tinham correspondido àquilo que ele queria. E muitas vezes, amados, nós estamos na nossa caminhada e porque situações se levantam ou pessoas nos decepcionam, a gente deixa essa mágoa entrar no nosso coração e a gente começa a falar coisas. E isso que a gente está falando está criando um mundo e está nos afastando do sonho de Deus para a nossa vida. E aí José continuou fazendo as mesmas coisas, na mesma fidelidade. Ele não relaxava, ele não era displicente, ele era obediente, ele não era negligente, muito pelo contrário, ele fazia tudo com excelência e com diligência. E quando o copeiro lembrou, Faraó disse: chame ele. Quando foram chamar, a Bíblia diz: o próprio José fez a barba. Eu fico pensando, um preso, por mais de 2 anos na prisão, ele não tinha motivo nenhum de viver fazendo a barba. Então, devia ser uma barba muito mal feita. Ele devia estar bem feio, né, por fora, por causa do tratamento. Ele devia estar bem feio com as suas vestes, porque a Bíblia também diz que ele mudou de roupa. Ele não ia chegar diante de Faraó com as roupas que ele estava no presídio. Um lugar que praticamente nem água tinha. Mas os presídios de hoje ainda tem água encanada. A gente reclama dos presídios de hoje. De fato, precisam melhorar. E devem melhorar. Mas deixa eu te dizer, e os presídios daquela época? Não tinha iluminação.
não tinha água encanada, não tinha banheiro para que eles fizessem as necessidades, mas ele estava lá, e Deus não tinha esquecido dele. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Deus não se esqueceu dos planos e propósitos que Ele tem para você. Você nasceu por causa de um propósito, e esse propósito vai acontecer. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que esse homem foi diante de Faraó, e em chegando diante de Faraó, Faraó compartilhou isso que nós acabamos de ler. Disse o que tinha acontecido. Falou do primeiro sonho, das vacas, que as vacas magras comeram as vacas gordas. E depois falou das espigas mirradas e as espigas boas que floresceram ao longo dos primeiros 7 anos. E rapidamente, por uma inspiração dos céus, José, muito tranquilo, e ele nem precisou fazer muita zoada, ele não precisou fazer muito estardalhaço. Não, ele não precisou não. Ele simplesmente disse, é muito fácil. E ele contou a história. Ele interpretou aquele sonho. E não só interpretou, porque, amados, quando Deus, Ele te dá uma palavra para você dar a alguém, você vai dar a palavra e ainda vai dar a solução para ela resolver. José não só interpretou o sonho, queridos. Além dele interpretar o sonho, ele disse a Faraó o que Faraó precisava fazer. E quando o Faraó ouviu aquilo, ficou maravilhado. Ficou encantado com as palavras daquele jovem hebreu, que na verdade já tinha se passado 13 anos. Aquele homem saiu da casa do seu pai, foi da forma que ele saiu, com 17 anos de idade. 13 anos se passaram. José agora com 30 anos. Se ele não tivesse um coração firmado no Senhor, ele ia dizer, meu Deus, 13 anos se passaram e a minha vida foi de mal a pior. Cadê aquele sonho que eu tive? Por que o Senhor não realizou? Por que isso? Por que aquilo? Não, ele não questionou. Muito pelo contrário, ele continuou. E olha o que a Bíblia diz no verso 37 de Gênesis 41. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Queridos, eu estou crendo nesses últimos tempos de donos de empresas chegarem e fazerem uma reunião, só porque você vai estar lá, fazer uma reunião e dizer: gente, vocês estão vendo como essa pessoa que está junto conosco, tudo que ela faz, a coisa prospera, a coisa anda, a coisa acontece. Rapaz, a gente precisa colocar ele no lugar de preeminência. Eu preciso promover, eu preciso dar condições. Isso agradou a Faraó, amado. E não só a Faraó, a todos os seus oficiais. Entenda, quando Deus faz, amado, nem ciúme se levanta mais. Porque ninguém ficou contrário. Porque o homem foi tão sábio e tão simples nas suas palavras, e tão coerente com o que ele estava dizendo. Ele foi tão claro, queridos, ao interpretar aquele sonho, que o próprio Faraó, ele entendeu cabalmente aquilo que José quis compartilhar. E ele disse: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Presta atenção, Faraó reconheceu. Porque José, queridos, não chegou: olha, Faraó, eis que eu sou hebreu de hebreus, né? E você sabe que eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso. Não, ele não precisou dizer que tinha um Deus. A vida dele mostrava que ele tinha Deus. Você não precisa com uma placa dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, seja crente e as pessoas vão distinguir você das outras. Aleluia, aleluia. Não estamos sós, amados, o Espírito de Deus está conosco. E porque Ele está conosco e em nós, aquilo que nós intentarmos fazer vai sair excelente. Aí ele diz: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto. Preste atenção, amados, o interessante é que Faraó reconhece, sabe,
Faraó não andava com Deus, Faraó não tinha pacto com Deus, ele tinha outros deuses, mas ele reconhecia em José um homem que tinha um Deus que era o Todo-Poderoso. E ele disse: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O mundo vai reconhecer você como uma pessoa ajuizada, sábia, coerente, correta. E vai dizer: rapaz, só pode ser Deus na tua vida. Isso não pode ser normal, isso não pode ser natural. Tudo que você faz dá certo. Aí ele disse: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Ou seja, José, você vai falar, e o que sair da tua boca é lei. A partir de hoje, o que sair da sua boca vai ser lei. Queridos, Faraó não tinha contato, intimidade com José. Faraó não sabia a história de José. Faraó não sabia nada do passado de José. E tem pessoas que estão emperradas porque falharam no passado e acham que Deus está querendo só prejudicá-las. Amado, Deus não está querendo se lembrar, nem pelo contrário, Ele já lançou fora os teus erros. Não está querendo saber o que você fez no passado. Ele está desejoso de saber o que é que você vai fazer no futuro. O que passou, passou. Aleluia. A minha palavra, a tua palavra, todo o meu povo vai obedecer. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade, diga autoridade, autoridade sobre toda a terra do Egito. Eu digo, um homem falho, que não servia a Deus, tinha todo esse poder, e por causa dessa palavra, todos os outros obedeceram José. Eu quero te dizer que Deus já disse que você tinha autoridade. Se um homem falho, que não tinha pacto com Deus, tinha a autoridade, o poder de decretar que José, a partir daquele dia, ele ia ser autoridade sobre toda uma nação, e as pessoas acreditaram, e José acreditou. Eu quero te dizer, amado, o que está faltando não é o que Deus está dizendo, mas é o que a gente está tomando de posse. Se você tomar posse, que você já tem autoridade para fazer a diferença, querido, fica tranquilo, porque as coisas vão acontecer. E ele disse: te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel. Presta atenção. Faraó tirou o seu anel, o anel dele, do dedo dele. Faraó tirou, porque quando Deus exalta, exalta mesmo. Tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Diga, roupas de linho fino. Está chegando um tempo, amados, onde você vai vestir as melhores roupas das melhores boutiques, marcas. Oh, aleluia. As mulheres se preparem para os papatinhos do céu ficar desfilando. Pastor, para que isso? Para que isso? Porque Deus, Ele quer te exaltar no meio de todos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Botou roupa de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Eita glória. Eu acredito que o colar, quando foi, José até empenou um pouquinho. Deixa eu te dizer, amado, colar de ouro não era aquele negócio de biju, não. Não era besouro, não, era ouro. Um colar de ouro, pesado. Diga para o seu vizinho, te prepara. Aleluia, aleluia. 2020, ano do dobro, ano de dobro, ano de dobro. Tem mais, tem mais, tem mais. Aleluia. Colocou no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro.
e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Eita glória! E a José chamou Faraó de tesouro do repouso. Não, pastor, não. Ele chamou José de Zafenat Paneia. Sabe o que é que isso significa, amado? Tesouro do repouso glorioso. Faraó disse: rapaz, eu vou te chamar agora de um nome aí, porque quando as pessoas chamarem você: ei, José, José, vem cá, José. Não, não, não. Ei, tesouro do repouso glorioso, vem cá. Até o nome do homem foi mudado, para que as pessoas, quando declarassem, ele começasse a crer mais ainda no poder que estava sendo investido na vida dele. Pode pegar no original, a palavra Zafenat Paneia, está lá: tesouro do repouso glorioso. Se fosse só tesouro, estava bom demais, né? Mas Deus sempre faz infinitamente mais. Homem do tesouro, vem cá, tesouro. Tesouro já é um negócio bom, mas não é tesouro do repouso. O repouso lembra o quê? Descanso, irmão. Você vai prosperar no descanso. Você não vai viver suado, se acabando, morrendo com esse calor que está. Não, 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 não. O refrigério do Senhor e o tesouro chegando, e é glorioso. Tesouro, eu gostei disso, tesouro do repouso glorioso. Eu digo: eu quero esse negócio para mim também. Eu estou pensando em ir no cartório, mudar meu nome. Roberto Zafenat Paneia César de Carvalho Palhano. Oh, aleluia. Agora olha a bênção. Quem mais? Amado, tem mais. Em Deus sempre tem mais. Diga para o seu vizinho: a fonte é inesgotável. Diga para o seu vizinho: a fonte é inesgotável. Amado, só por causa de um sonho. Eu fico pensando na ideia que Deus quer te dar para tu enricar. Tu já pensaste tu ir dormir, aí na noite tu tiver um sonho, aí no outro dia tu botar esse sonho em prática e de repente o dinheiro chegar na tua mão? Pastor, não é assim não. E não foi com José, irmão? E Deus, ele faz acepção de pessoas, é? Olha mesmo, olha mesmo. Chamou Faraó, chamou José, né, de Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Quer dizer, ainda teve o plus. Ainda teve o plus. O homem ainda escolheu uma mulher para o homem. Meu Deus do céu, completo. Agora presta atenção, há 13 anos de labuta desse homem, que parece que nada estava dando certo. Será que qualquer semelhança é mera coincidência? Será que tem coisas na tua vida que parece que quanto mais você acerta em Deus, mais as coisas estão dando para trás? Será que tem coisas que parecem que estão emperradas e nada está acontecendo, e você está ao ponto de querer desistir de tudo e de todos? Eu quero te dizer: persevera, permanece firme, não murmura, faz aquilo que está chegando diante de você para chegar, para fazer, porque Deus está pronto para te exaltar a qualquer momento. Diga: de repente. Se eu tinha que dar um título a essa mensagem de hoje, é de repente. Porque daqui a pouco eu vou passar mais dois trechos para você em uma outra área, e você vai ver essa palavra literal na Bíblia: de repente. Existem coisas que não é você que vai fazer. O que você precisa fazer é o que José vinha fazendo. Pastor, mas eu não fiz. Ao longo desse tempo eu falhei, eu murmurei, eu negligenciei, eu me desviei, eu isso, eu aquilo outro. Mas calma, tenha paciência com você mesmo. Você está recebendo uma palavra, que a partir de hoje, se você tomar decisões na tua vida,
Aleluia. Você vai receber uma chamada. Você vai receber um convite. Você vai ser chamado para tirar uma dúvida. Você vai receber um telefonema. Eu não sei como vai ser com você. Eu sei como foi com José. Ele acordou-se preso, barbudo, sujo, uma roupa feia. Mas Deus não estava esquecido dele. E coisas estavam acontecendo, a revelia dele. E de repente alguém chegou: José, Faraó te chama. E esse homem acordou preso e foi dormir governador. Por que é que eu disse que essa ministração, tudo que aconteceu com Eric e Vanessa, inspirou para que eu estivesse compartilhando com você nessa noite? Sobre o assunto que eu estava dizendo a vocês. Sobre aquilo que aconteceu. A gente se acordou e a gente estava lá na praia conversando com o meu cunhado. A gente conversando coisas de ministério. Porque quando o crente se junta, só fala coisa de crente. Se não for, tem alguma coisa errada. Se você se junta só para falar de política, de futebol, de não sei o que lá, tem alguma coisa errada. Você pode até falar de outras coisas, mas a palavra de Deus tem que estar ali no centro da tua atenção, da tua conversa. E na conversa ele disse: Beto, tu tem alguém que a gente pode enviar para o Rio Grande do Sul? Os céus trabalhando ao favor. E Eric e Vanessa se bronzeando. Estava lá pegando um sol, passeando, tomando sorvete na beira da praia. Recebe um telefonema: ei, venham cá. Não sabia da missa um terço. Não é possível que sabe da missa o terço. Não sabiam. Mas os céus estavam trabalhando nos bastidores. Ei, os céus estão trabalhando nos bastidores, na tua vida, na tua família, nos teus. Estava lá os céus trabalhando. E fica aquele, chama. E como é que o Faraó disse? Chama eles. Aí o outro foi chamar. Fala com o Faraó. Aí Faraó, no caso aí, é Manassés. Deixa quieto, diz nada a ele não. Bastou uma palavra, amados. Veja como é bom se ter integridade, dignidade dentro de um ministério coerente e correto. Porque eles não precisaram sabatinar Eric e Vanessa. Porque o peso da responsabilidade da nossa palavra fez com que eles acolhessem e dissessem: rapaz, se você está dizendo, eu acredito. Sua palavra tem que ter poder. Sua palavra tem que ter força. Porque você não é simplesmente palavras soltas ao ar. É uma palavra que sai com dignidade, com atitude, com comportamento correto. Rapaz, se é ele que está falando, pode ir em frente porque a coisa está certa. E de repente, eles se acordam, pensando que seria mais um dia de veraneio. E no caso dele, José não, né? José dormiu. No caso dele, eles não dormiram, sabendo que estavam assumindo uma igreja. Mas é assim que as coisas acontecem, querido. Muitas vezes a gente coloca expectativas em coisas, e muitas vezes somos frustrados, porque coisas e pessoas nos frustram. Mas Deus não nos frustra. Se é Deus que está falando, se é Deus que está no comando, se aquele sonho teu está alinhado com o sonho de Deus, querido, pode dar o que der. Todos podem se levantar contra, mas tem um dia que Deus diz: eu vou resolver, acabou. Quando a palavra de Deus chega, amado, todas as outras se calam. E foi o que aconteceu com José. O diabo fez de tudo para que o sonho de José fosse frustrado. 13 anos, não foram 13 dias, não são 13 meses, são 13 anos. Às vezes eu fico conversando com os pastores, e de coisas que se levantam, situações adversas, e eu já disse a eles: rapaz, mas vocês vão ver. Eu digo a ele: vocês vão ver que quando coisas que nós estamos aguardando com paciência acontecerem, que a gente for dar o testemunho,
E a gente diz, rapaz, fazem 6 anos isso. 6 anos é muito pouco. Só sabe quem está vivendo. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo que esteja demorando, persevere. Só sabe quem passou como José, 13 anos na condição dele. Ele tinha uma história para contar. Marcas foram fincadas no corpo e na mente de José. Mas essas marcas não impediram de José deixar de servir a Deus, de honrar a Deus, de adorar a Deus e de acreditar em Deus. Pelo contrário, essas marcas que esses 13 anos fizeram na vida desse jovem, só fizeram lapidá-lo para que ele pudesse ser o melhor governador que o Egito teve em todo o tempo. E tudo aquilo que ele disse a Faraó, como Faraó deveria fazer, como Faraó deu autoridade a ele, foi ele quem fez. E o Egito foi o tempo mais rico que aquela nação viveu. Sob a batuta de José. E amados, a mesma coisa, isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Talvez você não vá assumir uma nação. Mas a gente tem tantos jovens aqui, tem tantas pessoas promissoras. Quem sabe amanhã você seja uma autoridade civil na nossa cidade, no nosso estado e por que não na nossa nação? Deus não levantou Bolsonaro para ser presidente? Não levantou Fátima para ser governadora? O que é que você acha que você não pode? E eu digo, é melhor um crente à frente de uma nação, de um estado ou de uma cidade, do que qualquer tipo de pessoa. Porque teremos paz e sossego. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a Bíblia fala que José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Esse homem, com essa idade, ele começou a usufruir da melhor vida que ele pôde usufruir. E ele tinha tudo para se vingar daqueles que o pisaram, que o maltrataram, que o humilharam, que o pisotearam, né? Que o encarceraram. E ele fez justamente o contrário. Por quê? Porque José tinha um espírito excelente. José não lançou em rosto aquilo que os seus irmãos tinham feito. Pelo contrário, colocou tudo debaixo das suas asas. E aquela família teve um final de vida regalado. Tudo por causa da fidelidade de um jovem que ousou, mesmo em meio às adversidades da vida, e ficar esperando os de repente de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, no verso 1. E vamos passar mais 2 passagens, porque com isso eu quero fechar para você entender que o que aconteceu com José não é porque Deus tinha falado, não é porque José teve só um sonho, não é porque palavras foram ditas, não foi só por isso, mas foi também por causa da atitude dele. Não basta Deus dizer algo para você, amado. É certo que os planos de Deus não são frustrados, está escrito. Mas os seus planos podem ser. Porque dependem da tua atitude. Depende da tua maneira de estar se comportando no dia a dia. Verso 1 de Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga, de repente. Repentinamente, queridos. Mas preste atenção, no contexto, Jesus tinha dito a eles: olha, não se ausentem de Jerusalém, enquanto do alto vocês não forem revestidos. Jesus disse a 500, escute isso, eram 500 pessoas que viram Jesus se assunto aos céus. E aos 500 pessoas Jesus disse: olha, fiquem juntos, fiquem em oração, porque a qualquer momento o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Mas dos 500, 380 voltaram. Dos 500, só 120 perseveraram. Mas perseveraram quanto tempo? 7 dias. Presta atenção, José perseverou 13 anos para que o de repente de Deus se manifestasse na vida dele. Para que o sonho que Deus tinha dado a ele com 17 anos viesse a acontecer. Mas ele não arredou o pé. Mesmo nas adversidades da vida. Mesmo nos nãos do mundo. Mesmo nas decepções da vida. Ele permaneceu fiel.
E por causa da fidelidade, Deus o promoveu. Aí Jesus disse: não se ausentem, fiquem todos juntos. 380 caparam o gato, foram embora. Mas os 120 que permaneceram, disseram que estavam juntos, orando em unidade. E a Bíblia diz que de repente, por causa da perseverança daqueles 120, amados, o de repente de Deus pôde se manifestar. E a igreja de Deus começou a dar passos largos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedesse que falassem. Preste atenção, amados. Eles deram a condição da promessa de Deus se manifestar. Porque Jesus disse que precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Jesus deixou tudo pronto. Jesus disse qual era o sonho de Deus para as pessoas. Estabeleceu o sonho de Deus. Assim como Deus disse o sonho que tinha para José, Jesus também abriu o seu coração e disse qual era o sonho de Deus para o homem. Era a vinda do Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo viesse, ele não ia estar mais conosco, mas ia estar em nós, nos conduzindo em verdade, nos conduzindo, sabe, as revelações de Deus, nos conduzindo em triunfo naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eles deram a oportunidade, a condição, a liberalidade de Deus poder manifestar e o de repente dele chegar. E quando de repente dele chegou, pessoas se transformaram de tal forma que um homem rude como Pedro, que tinha 50 dias antes traído Jesus, negado Jesus, depois de 50 dias se levantou com ousadia e pregou uma palavra tão poderosa que ao ponto dessa palavra, no final dela, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Porque o de repente de Deus chegou na vida daquelas pessoas. Amados, quando de repente de Deus chega na vida de qualquer um de nós, pode dar o que der, não tem como não dar errado, não dar certo. Porque o Senhor se compromete com quem é comprometido. Amém? Porque Deus, amados, Ele se compromete com a sua palavra. Escute isso. Isso é uma boa nova para você. Ele não está comprometido com você, amado. Deus, Ele não tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com a palavra dEle. A Bíblia diz em Jeremias que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se José tivesse dado para trás, se José tivesse se deitado com aquela mulher, se José tivesse fazendo palhaçada na prisão, amados, o sonho de José não ia ser realizado. A Bíblia não narra que as 380 pessoas que saíram daquela posição que Jesus tinha deixado, que elas foram cheias do Espírito. Ou seja, aquelas 380 pessoas ficaram ao ermo, ficaram fora da história, não usufruíram do benefício que era guardado para eles, que era entregue para eles, que era o desejo de Deus para eles. E eu quero te dizer, mas nessa noite, que Deus, Ele tem sim, pode ter certeza de, não, pastor, Deus não pensa em mim não, eu sou um ninguém, eu sou o zero do zero do zero. Se você continuar pensando desse jeito, amado, você vai continuar vivendo dessa forma. Se você achar que não é um nada, que é um nada, que não merece, que não vale nada, que Deus não olha para você, Ele olha só para os outros, está ruim dele trabalhar na tua vida. Agora, a partir do momento que você coloca o Senhor, sabe, dá primazia a Ele, para que Ele possa te lapidar, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa externar o desejo dEle para você. Sabe o que é que a Bíblia diz em Jeremias 33:3? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Ele não estava dizendo, você que me invoca, que tem uma vida muito boa, você que é rico, você que é branco, você que é preto, você que é gordo, você que é magro. Falar em gordo, teve pessoas que mentiram semana passada, mas tudo bem, vamos voltar para cá.
Oh, aleluia, Lucerna, Lucerna. Diga para o seu vizinho, de repente. Para encerrar, amados, eu quero ler uma outra passagem em Atos 16, naquele trecho onde Paulo e Silas, eles estavam indo um caminho para orar, e diante de vários dias, uma jovem estava caminhando junto com eles, e o tempo todo dizendo que eles eram homens de Deus, dizendo isso, dizendo aquilo, e de repente, diga de repente, Paulo ficou tão enfurecido, né, por aquela situação. Paulo não entrou na carne, queridos. Paulo estava enfurecido com a influência que estava sobre aquela mulher. E ele falou a influência. E quando ele falou a influência, aquela mulher, ela era uma adivinhadora, usada por Satanás para enriquecer pessoas. E por causa daquela atitude de Paulo, porque Paulo expulsou o demônio daquela mulher, os homens pegaram ele e pegaram junto com ele Silas. E eu fico pensando, na hora que o carcereiro lá, né, que ele foi preso, a Bíblia fala que eles ficaram no cárcere interior. Eu fico pensando, os dois podiam estar murmurando, mas Silas podia estar murmurando mais ainda. Porque Silas podia olhar para Paulo, além de culpar Deus, era para estar culpando Paulo. Mas Paulo, tu é fogo mesmo, vice. Eu te acompanho. Eu faço tudo que tu pede para eu fazer. Eu fiquei caladinho da Silva Xavier. Eu não expulsei a mulher. Eu não fiz nada. Deixei o bichinho do demônio lá, quieto. Eu não disse nada. Tu foi que expulsasse o demônio. E eu estou aqui agora, preso junto contigo, cheio de cãibra, com as minhas costas tudo cheio de dor. Não é assim? Às vezes a gente está com uma pessoa e de repente coisa se levanta. E porque se levanta para ela, está se levantando para você. Às vezes é marido e mulher. Aí, tá vendo? Eu te disse. Para com esse negócio de eu te disse, irmã. Porque o que é ruim para ele é ruim para você. Ele não tem as mulheres aquelas que querem ser, sabe? Eu te disse, você não me viu, eu te disse. O caba já está no fundo do poço. Só o ó do borogodó. Aí ainda fica a tininha. Só. É só dando aqueles espinhozinhos. Acaba já. Mas eu te disse, se tivesse me ouvido, aí farrabisaca, ainda farrabisaca. Tivesse me ouvido e vivendo. Não, pega junto, irmã. Pega junto, rapaz. Deu errado, mulher. Então, tudo bem. Eu sabia que era, mas tudo bem, vamos estar juntos. Vamos para frente. Para, amado. Isso é sério. A gente ri, a gente brinca, mas no dia a dia, essas coisas se levantam. Eu sou casado. E tem coisas que, tanto eu digo a Luciana, como a Luciana muitas vezes me diz, que eu digo a você, amado, depois lá na frente a gente vê que não está edificando. Volta para o prumo. Aquilo que dá para você, dá para mim. Aquilo que não dá para você, também não dá para mim, vamos sair juntos. Amém? Aleluia. Então, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia. Você tem feito isso? Nas meias noites da sua vida? Nas adversidades da sua, nos momentos difíceis? Naqueles momentos que, naturalmente falando, parece que todo mundo te abandonou. Você tem feito isso naquele dia que aquele negócio que você estava querendo realizar nem deu para frente, deu para trás. Você orou, você louvou a Deus naquela dor que você estava sentindo, aquelas cãibras emocionais, porque eles aqui estavam literalmente sofrendo de cãibra, porque eles eram presos no tronco, sabe, dos pés nas mãos, os pés fechados completamente, já tinham apanhado, passando muito tempo em uma posição só. Essa plena meia-noite, amados, além de ser noite literal, no escuro da noite, no ápice das trevas, também era o ápice do lado emocional. E eu digo, queridos, do jeito que o diabo faz conosco,
todos os dias, em todo o tempo. Ele estava lançando na mente de Paulo e Silas também. Está vendo aí? Para que servir a Deus? Para que ir para a igreja? Para que orar? Para que pregar? Para que fazer? Para que acontecer? Para que expulsar? Papapá. Olha o que aconteceu. Onde Deus fez. Você não tem Deus não. Isso vinha na mente deles, amados. Eles não estavam blindados não, queridos. É como vem na nossa. Pensamentos errados. É impressionante, amados, a quantidade de coisas, de relatos que tem chegado nas nossas mãos. Impressionante a quantidade de adolescentes hoje, eu não digo do mundo, da igreja, que tem pensado em tirar a vida. Não são eles que estão pensando, amados, é o diabo que está lançando na mente. E a gente precisa dar um basta nessas coisas. E entender, peraí, autoridade. Eu tenho autoridade na minha casa. Eu tenho autoridade no meu lar. Eles em plena meia-noite, com toda dor, com toda condição adversa. O grupo de louvor pode subir. Começaram a louvar. Começaram a orar. E a Bíblia fala que os demais companheiros da prisão escutavam. E diga, de repente. De repente. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 3 situações que eu mostrei a você na palavra, em que por causa de atitudes corretas das pessoas, elas deram condições para que Deus pudesse manifestar o seu de repente. 2020, agora eu vou falar na boca profética para você. 2020, porque eu comecei dizendo no início que o apóstolo Guto me chamou na frente daquela igreja e impôs as mãos sobre mim. E ele falou: Beto, a autoridade que Deus te revestiu no natural, Ele também te revestiu no espiritual. Declara, Beto. Declara, porque vai acontecer. Declara, porque vai acontecer. Eu estou declarando na sua vida. Eu estou declarando na sua vida. E vai acontecer. 2020, de repente do Senhor para a sua vida. Pastor, de repente de quê? O que é que você está precisando do de repente? Será que aqui ninguém precisa de um de repente? Eu preciso dizer quem é que precisa de repente? Não. Todos nós precisamos de um de repente. O que é o de repente, amado? É a mão de Deus nos favorecendo. O que é o de repente? É você sem condições nenhuma, coisas acontecerem. Os de repente é simplesmente Deus se manifestando com favor e graça para fazer coisas na tua vida que nem em 10 anos aconteciam. De repentes, de repentes, de repentes, os de repentes vão acontecer. Os de repentes vão chegar. Aleluia, Jason, Daniel, os de repente, Jason. Os de repentes vão acontecer. Os sonhos não morreram. Os sonhos estão aí. De repente, Marcelo, de repente, parece que nada vai acontecer, mas de repente recebe a notícia, de repente chega, de repente, aleluia, 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 Alberto, de repente, de repente, coisas vieram para querer te sufocar, vieram mesmo, ao longo de tantos anos, mas você está aí, firme, você está aí, firme, você está aí, firme, de repente, Alberto, de repente, escute e receba, oh, aleluia, você pode ficar de pé, aleluia, 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 aleluia,
Oh, ora em línguas. Sarabasto que la balagassuri anda la barras. Rabalabagassuri angola baixo onde ele melecandre basombro contolo brobo. Rogolo brosigue le manda la bassuri candre balabraste. Rabalabragasto crobroche dele brequianda la barrasse. Oh, quem é que tem um diagnóstico médico? Show, você recebeu um diagnóstico e esse diagnóstico não foi bom. Eu quero te dizer que o de repente de Deus vai se manifestar hoje. Hoje. Esse problema que homem nenhum conseguiu resolver, o de repente vai se manifestar. O de repente vai acontecer. Aleluia. Quem está precisando de um milagre, corra aqui para a gente acabar rápido esse negócio. Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Venha para cá. Tem gente que vai receber milagre criativo, viu? Falando milagre. Eu não estou dizendo processo. Eu estou falando de repente. Ah, 2020, ano de dobro. 2020, ano de dobro. 2020, ano de dobro. Rica labagaçu e a candra marraçou. Oh, não somos mais escravos do medo. Somos filhos, e como filhos, somos herdeiros. Adora a igreja, adora a igreja. Oh, vamos trabalhar diaconato. Vou ser rápido, viu? Veio todos? Veio todos? Oh, aleluia, aleluia. Mudanças, de repentes. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, pelos teus de repentes. Eu te dou graças pelo milagre acontecendo. Aquilo que a tua filha quer, que a tua filha deseja, se manifestando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, o teu milagre, Senhor, acontecendo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por este ventre. Obrigado por esta criança, Senhor, que vai vir a este mundo saudável, completamente saudável, livre de toda influência do maligno. No nome de Jesus, oh, nós te damos graças, Senhor, pelos teus de repente na vida deste casal, na vida dessa família, pelo milagre que eles vieram buscar, Senhor, e eles irão levar. Em nome de Jesus, de repente acontecerá. De repente, em nome de Jesus, de repente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre na vida dela. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, tu és soberano, tu és soberano. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre, mulher. Em nome de Jesus. O de repente dos céus. O de repente dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Receba. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus de repente nessa família, Senhor. Oh, eu te dou graças, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cerca-os, Pai, com a tua proteção, com a tua sebe protetora, com o teu amor. Sim, Senhor, com o teu favor. De repente, o milagre aconteceu. Aquilo que você não conseguia fazer, Deus favorecendo, vai acontecer. Em nome de Jesus, de repente. Em nome de Jesus, de repente. Em nome de Jesus, de repente. Obrigado. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, de repente. Mudança, de repente. Circunstância mudando, de repente. De repente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, sim, Senhor.
Jesus. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, o teu milagre, homem. Aquilo que você deseja. Oh, teu coração está sendo alcançado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe, mulher. O teu milagre. O teu milagre, mulher. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que você não pode fazer, só contempla, ora e louva, porque Deus vai fazer o seu de repente acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De repente. De repente. Não na tua força. De repente. Livre. Em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus. De repente. O milagre. O milagre. De repente. Em nome de Jesus. Recebe o milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Recebe o de repente dos céus. O de repente dos céus. Não é na tua força. Não é na tua força. É na tua força. Em nome de Jesus. Recebe sabedoria para administrar os milagres que chegarão. Em nome de Jesus. Recebe o teu milagre, mulher. Recebe o teu milagre, homem. Em nome de Jesus. Recebe o teu milagre. De repente. Gorete, de repente. De repente, de repente. Vai acontecer. E você vai ver que só podia ter sido Deus. Em nome de Jesus, de repente. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos teus de repentes na vida da tua filha, Senhor. Tua filha amada. Oh, obrigado pelo milagre, Senhor, que ela contemplará, Senhor, com os seus olhos naturais. Recebe em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelos teus milagres acontecendo. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor. Nunca mais o mesmo. Oh, nunca mais. Os de repentes do Senhor. Isso, os de repentes do Senhor. Fica firme. Em nome de Jesus, recebe, mulher, o teu milagre. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado. Recebe. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre. Em nome de Jesus, recebe, homem. Aquilo que você veio buscar não foi em vão. Fica com essa palavra. Toma posse. De repente vai acontecer. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe em nome de Jesus. Agora recebe os teus de repente acontecendo. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Manifestação sobrenatural. De repente. De repente. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu favor na vida da tua filha. De repente chegará. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que homem não pode fazer, o Senhor fazendo. Mente sã. Milagre. No ano de 2020, despertando desse sonho, acordando para a vida, uma nova vida, um novo tempo, em nome de Jesus. Mente livre, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você vai ver, mulher, o milagre do Senhor na tua casa. O milagre do Senhor na tua casa. Se prepare para os seus melhores dias com seu filho, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos teus de repente. Eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus, pelo milagre que o teu filho tanto almeja, tanto deseja, acontecendo nos de repente dos céus. Obrigado por uma família abençoada, Senhor, no nome de Jesus. Uma família próspera, uma família correndo a carreira que lhe está proposta. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre, pelos de repente do Senhor acontecendo, se manifestando, em nome de Jesus. Recebe, mulher, em nome de Jesus. Sim, não é você, é Ele quem vai fazer. Só obedeça, só permaneça fiel, assim como foi José, assim como Paulo e Silas, assim como aquelas 120 pessoas, obedecendo ao Senhor. E de repente, tudo muda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fidelidade. E você verá e desfrutará de um 2020 abençoado. Obrigado, Senhor, pelos teus de repente. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. É o Senhor que opera. Em nome de Jesus eu te dou graças. Recebe a tua bênção, mulher. Em nome de Jesus, recebe. Casal abençoado dos céus, recebendo aquilo que vieram buscar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim será. Obrigado, Senhor. Que Ele não pode fazer o Senhor fazer. Que Ele não pode fazer o Senhor fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pelo teu milagre. Oh, a tua vitória. A tua vitória. Agora, de repente. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Se prepara, mulher. Há grandes coisas acontecendo. Vai acontecer. É de repente. Não é na tua força. É no de repente do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode cantar essa música. Fica de pé. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Declara a tua vitória. Declara a tua vitória. Declara o teu sucesso. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora 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 hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer na Levanta tuas mãos para os céus. Oh, não duvida. Não duvida. preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória.